Está conosco o pastor Luiz, ele é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana da Gávea, não é? Está aqui, amigo de Raquel e de André. Luiz está aqui conosco. Vou pedir para Luiz, por favor, vir até aqui à frente, Luiz, fazer uma oração pedindo para que Deus abençoe nossa escola bíblica, querido. Aqui é o seguinte, chegou, trabalha, viu? Por favor. Guilherme, é? Porque eu falei Luiz? Não sei, é o Guilherme. Primeira vez que eu estou conhecendo, ele é pastor presbiteriano, Igreja Presbiteriana do Brasil, na Gávea, Rio de Janeiro. É amigo do André e da Kel, está sendo recebido por eles. Então ele vai orar pedindo pela nossa escola bíblica. Chegou aqui, soldado no quartel, meu amigo, quer serviço, então trabalha mesmo, tá bom? Vamos orar com o Guilherme. Amém. Bondoso Deus, que alegria, Pai, ver essa igreja aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso que em amor nos atrai, Pai, para o Senhor, para a Tua casa. Obrigado, Deus, por mais uma manhã onde as Tuas misericórdias se renovarem em nossas vidas, mais uma manhã onde a Tua igreja com alegria se reúne, sorrisos são trocados, Deus, abraços, o carinho, Deus, do Teu povo e principalmente, Deus, a comunhão com o Senhor. Obrigado, Deus, pela palavra que tivemos há pouco no Teu culto. Obrigado, Deus, porque o Teu povo entende a responsabilidade também de trazer crianças, Deus, à Tua casa. Que o Senhor continue em nome de Jesus, orientar os pais, que eles continuem, Deus, a trazê-las e orientá-las, Deus, no Teu caminho. E abençoe agora, Deus, pastor Sami, também agora na condução dessa escola bíblica dominical. Que o Senhor use, Deus, como boca tua em nosso meio, que ele seja, Deus, instrumento Teu, Pai. Abençoe também pastor Samuel, conselho dessa igreja, Pai, e que essa igreja continue a frutificar, plantando outras igrejas, Deus, tão somente para a Tua honra e glória. Em Cristo Jesus nós choramos. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma alegria estar com os irmãos. Muito obrigado, pastor Guilherme. Deus o abençoe o tempo da sua estadia aqui conosco. Irmãos, nós estamos trabalhando sobre, ou debaixo do tema, o que é a igreja, tá? Claro, obviamente, a igreja de Cristo. A gente vai, à medida que eu vou fazendo uma recapitulação aqui, pedir para ajudar e já passando os slides para a gente fazer essa recapitulação. A gente está baseado no texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês se lembram disso? O que é que diz o texto lá de 1 Pedro? Vai passando, Judá. Bota o texto de 1 Pedro na tela, pode passar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se lembra que essa é a parte da identidade da igreja. Nós começamos a trabalhar essa parte. Quando você define o que é igreja, você precisa se colocar de lado um pouco aquilo que você tem na cabeça do que é igreja e ouvir as escrituras para definir para nós novamente o que é igreja. E a gente está fazendo esse exercício aqui, começamos no domingo passado, vamos continuar esse domingo, temos mais 2 domingos pela frente para trabalhar sobre esse tema, o que é igreja. Por quê? Nossa igreja que está sendo plantada ainda, e é preciso já ser plantada com essa visão de o que é realmente uma igreja. Nós não somos um clube social, onde você paga sua mensalidade para ouvir uma boa música e ouvir um cara legal pregando e depois comer um almoço. Nós não somos isso. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos povo de Deus. Então é preciso a gente redefinir o conceito de igreja para que a gente não esteja incorrendo em erros sérios com a nossa conduta. Olha só, a fim de quê? A fim de sempre há um propósito. Qual o propósito de sermos igreja? Proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que não erais povo de Deus, mas agora sois o quê? Povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia. Essa é a definição. Eu já disse a vocês que eu gosto dessa definição, porque ela contempla títulos do Velho Testamento na igreja do Novo. Se lembra que eu disse para vocês domingo? Então, tudo aquilo que foi atribuído à igreja do Velho Testamento, foi atribuído à igreja do Novo Testamento, porque a igreja do Velho e do Novo é uma só. Ela só mudou, sabe o quê? Na sua forma. O culto, por exemplo, no Novo Testamento não tem todo aquele ritual de matar animal, de sacrificar. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi morto de uma vez
para sempre. Mas como é que os crentes do Velho Testamento eram salvos? Pela fé. Como é a fé em quem? No Cordeiro no Messias que viria. Essa era a forma dos crentes do Velho Testamento serem salvos. Como é que os crentes do Novo Testamento são salvos? Pela fé no Cordeiro que já veio. Então, o conteúdo, a essência da igreja veterotestamentária da nova é a mesma. O que mudou foi a forma, o jeito de fazer as coisas, de adorar e de sacrificar as outras coisas. Então, a promessa que estava sobre Abraão, diz Gálatas 3, também nos alcançou. E depois dito essa definição, ou tentando essa definição, a gente foi para a identidade. Vamos lá ajudar. Vai comigo aí. Identidade. Primeiro, raça eleita. Você precisa reconhecer que você está aqui, não porque você escolheu estar aqui, mas você está aqui porque Deus lhe escolheu. Então, pertencer à igreja é um privilégio. Não esqueça disso. Não tem que ser pesado para você sair domingo de casa para vir para aqui. Não tem que ser uma escolha sua. Você tem que vir cantando alegremente e dizendo assim, louvado seja o Senhor, porque Ele me escolheu. Você tem que vir desse jeito, o Espírito tem que ser esse. Não coisa pesada. Você é escolhido de Deus sem ter feito nada para isso. Nada. E eu gosto daquele verso que nos humilha, né? Ele escolheu as coisas loucas para confundir o quê? As sãs. Aí quando eu penso nisso, eu digo, Senhor, tenha misericórdia. Ele nos escolheu. Pois é. Então, raça eleita. Depois, qual é a outra identidade que a gente trabalhou domingo? Mais um pouco. Sacerdócio real. Você não escolheu a igreja, e nem muito menos está na igreja para ser servido. Porque você gosta de um louvor assim, de uma pregação assada, porque você gosta. Não é o seu bel prazer, não, queridão. Ei, sacerdócio real é você servir na igreja. O sacerdote era aquele que servia o povo. Então é para que você sirva. A reforma protestante resgatou esse conceito e nos trouxe a ideia de serviço. Você está na igreja, não tem ninguém que tenha um dom de ficar sentado para só assistir. Esse foi um dom que Deus não deu. Todo mundo recebeu um dom. Nem que seja para fazer uma oração, uma visita, não é? É para incentivar as pessoas, para estar com elas na hora da dor e da dificuldade. Tem gente que é boa nisso e faz um excelente trabalho nessa área, que ninguém vê, que nem sobe ao púlpito, ninguém diz o nome dessas pessoas, mas elas estão sustentando a igreja no bastidor. Então, cuidado, você não está aqui para receber. Jesus disse que é melhor é dar, melhor é ofertar, melhor é servir, porque isso fortalece a sua fé, não esqueça disso. Terceira coisa que a gente viu domingo, eu estou passando bem rápido, porque tudo isso a gente viu domingo passado, ok? Então, está gravado, inclusive, se você quiser, você pode voltar lá e assistir a aula de domingo passado. E, para a gente encerrar essa parte da revisão, nação santa. Ei, você acha que a igreja é feia, é toda carrancuda, na face carrancuda como ela se apresenta aqui? Mas deixa eu dizer para você, mesmo assim, ela é a nação santa. Ele é o povo escolhido do Senhor, separado. E ela é desse jeito para trabalhar na minha e na tua santificação. Porque se isso aqui fosse tudo mar de rosas, como é que eu e você cresceríamos? Tem lutas aqui dentro mesmo. Mas Ele vai entregar-nos santa, pura, imaculada, sem defeito. Para que aconteça isso, Ele precisa trabalhar na nossa vida aqui dentro da igreja. Tá? Vamos então para o próximo ponto. Agora sim, começando a aula de hoje, depois do momento de revisão, vamos para o quarto e última identidade da igreja, segundo o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Começa pensando nisso, nesse conceito. Nós somos um povo, mas um povo livre, que está cativo à boa, perfeita e agradável vontade soberana de Deus. Então nós somos livres? Somos. Para fazer qualquer coisa? Não. Nós somos livres da condenação do pecado.
do domínio do pecado, das trevas deste mundo. Nós estamos sendo livres e purificados de tudo quanto é ruim na nossa vida e na vida do outro. Só que nós somos de Deus. Salmo 24, verso 1, diz o que lá? Quem achou ganha um bis, mas só na semana que vem. Quem achou pode ler, vai. Um bis, Salmo 24, verso 1. Um bis, né? Que pobreza. Isso não existe bis aqui não, né? Só existe outra coisa. Seabra tem, ó, Patrícia já me ajudou. Seabra tem, viu? Então vou comprar uma caixa de bis no Seabra na próxima vez, vai. 24, 1. Como é que diz? Alto e bom som, Fernandão, vai. Só o verso 1. Já foi só 1. Repete o começo do 1, Fernando, vai. Com calma, vai. Terra. Toda a criação pertence ao Senhor. E você diz assim, não, Deus criou todas as coisas, dele é a criação. Beleza. Aí você diz assim, é a criação, pastor, não são os indivíduos. Calma, o verso é amplo e vai atingir todo mundo. Continua, Fernando. Todo o sistema do mundo financeiro, Wall Street, Nasdaq, o que você pensar pertence a quem? Ao Senhor. Vá vendo, continue. Até os mares e tudo que há nele pertence ao Senhor. Tudo que há no mundo, você que está no mundo, a igreja, pertence a quem? Ao Senhor, nosso Deus. Ele é soberano deste povo. Ele não é um Deus que está para nos servir. Nós é que estamos na posição de servos. Lembre disso. Na igreja, a igreja é quem serve a Deus. Não Deus é quem serve a igreja. O Senhor nos serviu através de Cristo Jesus e continua nos servindo com graça e amor, é verdade. Mas a parte do serviço neste mundo somos nós que devemos fazer para Ele. O conceito de criador proprietário surge dessa ideia. Ele criou este povo, então este povo é de sua propriedade. Nós somos propriedade do Senhor. Você já pensou nisso ou não? Ou você diz assim, olha, o domingo é do Senhor, mas os 6 dias são meus. Eu faço o que eu quiser em 6 dias. Calma lá, você é livre para fazer muita coisa nos 6 dias, é verdade. Mas nada que fira ou que vá de encontro à vontade soberana do seu dono, do seu Deus. Não esqueça disso, isso é importante. Mas eu queria aprofundar um pouquinho nessa esteira aqui. Lembre-se, nós estamos em escola bíblica. Você já viu que a pegada é outra. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, levante sua mão. Eu paro na hora aqui e quero ouvir você e quero ouvir sua pergunta. Tá? Por favor. Mais um pouquinho, Judá. Deixa eu entrar numa coisa aqui que eu acho que é importante. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Através de Malaquias, Deus está dizendo, vocês são meu tesouro pessoal. Veja, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Deus quer um relacionamento conosco não como uma coisa, uma propriedade como coisa, não como um tesouro. Ele não usa a gente como coisa, ele usa a gente como filho. Assim como um progenitor tem direitos legais sobre os seus filhos, o pai e a mãe têm direito sobre nós. O Senhor nosso Deus tem direito sobre o seu povo. Ele gerou esse povo, ele construiu esse povo, ele sustenta esse povo, ele provê toda a necessidade que esse povo precisa. Você já parou para pensar nisso? Tudo que nós precisamos como povo de Deus, ele nos dá, e nos deu, e continua nos dando. Então ele não é um proprietário. Sabe aquele proprietário de terreno que deixa lá o terreno, né? O mato até as alturas, nego invade, faz o que quer, e depois ele vai lá e reclama na justiça para ter o terreno porque ele não cuidou direito? Deus não é esse tipo de proprietário. Deus é um proprietário que não quer uma relação como coisas conosco,
que é uma relação como pessoas, como filhos que ele ama, que ele cuida, que ele protege. Então, cuidado para não ouvir essa palavra proprietário e achar que Deus tem uma relação de coisas com a gente. Por isso que eu trouxe o texto de Malaquias para corrigir essa visão. Vocês são meu tesouro pessoal, é verdade, mas eu tenho compaixão de vocês como um pai tem compaixão de um filho. Eu quero um relacionamento diferente com vocês. Essa é a ideia. Agora, veja só. Outro aspecto dessa identidade. Quando homens chamados por Deus e confirmados pela sua igreja assumem a liderança da igreja de Cristo, eles devemos obediência a esses homens até quando eles forem fiéis a Deus. Por que, pastor, o senhor está trazendo isso? Porque eu quero dizer para vocês aquilo que vocês já sabem, mas que às vezes a gente não pratica. A igreja do Senhor não tem dono. Vou dizer novamente. A igreja do Senhor não tem dono. Uma igreja local tem que ser a representação fiel de como é a igreja de Deus no mundo. Não tem dono. A igreja local deveria ter a sua liderança escolhida por ela. Atos capítulo 14, verso 23. Abra lá, por favor. Alguém leia. Por favor, Atos 14, verso 23. Quem achou pode ler em voz alta. Obrigado, Fernandão. Gente, não tem problema no ar-condicionado. Eu quero dizer para vocês, eu estou chegando agora, eu sou assim mesmo, eu suo bastante. Não tem problema no ar-condicionado, não tem problema comigo, não é pressão alta, não é nada. É assim mesmo. Outra igreja, os diáconos ficavam doidos. Era 2 ventiladores para mim, um ar-condicionado para mim, e eu continuava suando. Então não adianta. Se você botar um freezer aqui, eu vou continuar suando. Não tem problema não, tá? Esqueçam de mim, só prestem atenção naquilo que a gente diz, tá? Não é problema de pressão, não é problema de nada. É assim, a vida inteira foi assim, tá? Achou? Por favor, meu filho, leia. 14, 23. Amém. Como é teu nome? Wesley. Wesley é haitiano, né? Que bênção poder estar aqui cultuando contigo, Wesley, aprendendo contigo. Também juntos com você, Wesley. Deus te abençoe. Olha só, o Wesley leu no português, no portunhol ali, mas deu para vocês entenderem o seguinte, que nós tínhamos que escolher, Paulo estava dizendo, escolha, através da eleição, presbíteros que vão cuidar da igreja. Então, olha só, me perdoe, eu respeito toda e qualquer liderança eclesiástica, desde que ela não botou a mão na sua própria cabeça e intitulou-se pastor e dono da igreja. Eu não tenho que ter esse compromisso, nem você tem que ter compromisso com dono nenhum de igreja. Por que eu estou dizendo isso? A igreja local tem que ser uma representação da igreja de Deus. Se uma igreja local começou porque alguém se achou melhor do que o outro, botou a mão na própria cabeça, baixou, pastor levantou apóstolo, eu não tenho um compromisso com esse cara. Porque a igreja não é dele, é de quem? De Deus. Isso é sério. Tem muitos irmãos entregando a sua vida para líderes que não foram chamados por Deus. Tem muitos irmãos confiando as vidas da sua família a pessoas que não têm compromisso com a obra do Senhor. Que só tem compromisso com a sua vaidade pessoal, seu enriquecimento ilícito, para ter uma instituição que ele chama de igreja, mas é social, para ele dizer que é sua. A minha igreja.
Claro, a gente diz a minha igreja no sentido carinhoso de ser a nossa igreja, mas no sentido de, não no sentido desse que a gente diz, a minha igreja lá é esperança, não nesse sentido, mas dele como proprietário e dono, que no estatuto ele é vitalício e ele só passa, comandando a liderança dessa igreja, só passa para os filhos dele. É dinástico o negócio. Não tem um compromisso de chamar essas pessoas de servo de Deus. E você não deveria ter também. Paulo está dizendo o quê? Com autoridade apostólica, Paulo está dizendo, a igreja olhe se esses irmãos têm vocação e escolha esses irmãos. Como foi aqui o nascimento da esperança? Uma igreja presbiteriana, eu vou falar de identidade. Não estou correndo da pergunta do Valdênio. A minha próxima aula é sobre identidade, não esqueci. Vou falar sobre a nossa identidade presbiteriana. Mas como foi que surgiu a esperança? Plantada por que igreja? De Lakeland. Certo? Através do pastor Samuel. O pastor Samuel desenvolveu sua vocação, eu conheço a história dele, desenvolveu sua vocação dentro da igreja lá de Recife. Alguém viu, disse, esse rapaz tem chamado, a igreja enviou-o ao seminário, ele estudou, voltou, deu provas à igreja que ele tinha vocação, a igreja o escolheu como pastor, aí ele foi ordenado e recebeu a investidura de aí sim proclamar o evangelho do Senhor. Veio para cá, Estados Unidos, trabalhou com Lakeland, debaixo de homens que também passaram pelo mesmo processo. Pastor Jim Blizzard, o conselho da igreja, que também foram escolhidos por quem? Pela igreja. Ninguém chegou lá e tomou o lugar da liderança, não. Disse, a partir de hoje eu sou o líder daqui. Entenderam isso? Então não se submeta a ninguém que nunca estudou, que nunca deu provas à igreja. Porque essas pessoas, eles usurparam o lugar de Deus e criaram para si igrejas locais como fossem deles. Não temos compromisso com pessoas desse tipo. Porque a propriedade é de quem? De Deus. A igreja aqui não pertence ao pastor Samuel, nem a mim, nem a Alex, nem a Tiago, nem a Cauê, nem a Wagner, nem a nenhuma liderança constituída aqui. A igreja é do Senhor. No dia que nós não tivermos fazendo de conformidade à vontade de Deus, que Ele nos tire daqui. A última igreja que estive há 15 anos. Eu podia muito bem, depois de 15 anos, confortavelmente, ficar onde eu estava. Dizer assim, tenho minha casa própria, meu carro, a cidade toda me conhece, a igreja toda me conhece. Tomaram aquilo para mim, estava eleito até 2024, final de dezembro de 2024. Mas é por esse tipo de visão que corrige o nosso chamado, porque aí é para mim a carnalidade. Eu fui receber o chamado daqui. Então você precisa vencer a carnalidade e continuar na postura de servo e não de dono da igreja. Sabe o que vai acontecer lá com a minha igreja? Estão continuando muito bem, obrigado. Estou acompanhando nas redes sociais, estou dizendo, rapaz, o pastor Sam já pode até morrer. Sabe por que o pastor Sam pode morrer? Porque a igreja é propriedade de Deus. De ninguém. Então não tenha compromisso com igrejas que nasceram do nada. Eu tive uma visão. Uma revelação. Como foi a revelação? O galo cantou no galinheiro e me disse que eu tinha que... Eu já vi uma história dessa. Eu cito essa situação do galo porque eu já ouvi. Isso é uma brincadeira, meus irmãos. Isso é brincar com coisa seríssima com a igreja de Cristo. Não pode, gente. Então, uma igreja que não tem a identidade, não mantém a identidade dela como propriedade de Deus, ela não é igreja séria. Quando tem que ser da forma que o fulano quer,
da forma como ele determina. Não, tem que ser como as Escrituras mandam. Nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, revelado nas Escrituras. Ele nos comanda através da palavra. Nosso estatuto maior é as Escrituras. Não é estatuto de igreja, é aqui. Os estatutos das igrejas como instituições sociais têm que estar de acordo com as Escrituras. No estatuto de uma igreja que o poder é dinástico, não está de acordo com as Escrituras. Os apóstolos passaram o poder para os presbíteros, os apóstolos escolheram diáconos e passaram os poderes para os presbíteros. Só é você ler Atos dos Apóstolos. Por isso que eu amo o sistema presbiteriano, e não puxando a sardinha para a minha brasa, não. No sistema presbiteriano não tem pessoa. Tem um sistema. Deus o livre que isso nunca aconteça aqui, ou demore muito a acontecer. Mas no dia que vocês acharem que o pastor Samuel, ou eu, ou qualquer outro que esteja aqui, não está mais se adequando, o Senhor há de promover eleições na igreja, e nós não seremos eleitos. Iremos para outro lugar, porque isso aqui não pertence a ninguém, a Deus. E aqui não vai parar não, como não parou lá em Novo Mundo, em Limeira. Porque quando a obra do Senhor, disse Gamaliel, se lembra? Quando os apóstolos começaram com aquele alvoroço, aquela muvuca, lá depois de Atos 3, curaram através da sombra deles, e a notícia se espalhou, a turma do Sinédrio cresceu os olhos, chamaram os caras, prenderam, disseram assim: que bagunça é essa que vocês estão fazendo? Não, não é bagunça nenhuma, não, nós só estamos pregando o nome de Jesus, somente. Aí Gamaliel, experiente, acaba estudioso, sabe, disse assim: olha, deixa eles em paz. Se for de Deus, prosperará. Agora, se não for, acabará. Então, tudo que é obra do Senhor vai à frente. Tudo. Não para. Porque Ele é dono, proprietário, exclusivo da igreja. Mais um, Judá, para a gente fechar essa parte da definição. Tem uma missão lá, né, Judá? Tem a missão ainda, ok. Antes de passarmos para a missão, nós temos um pouquinho de tempo só para encerrarmos a nossa aula de hoje, mas eu queria ouvir se você tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer sobre a identidade da igreja. O que é a igreja? É a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem uma missão de anunciar o Senhor Jesus Cristo, que não era povo, mas que agora é povo, que alcançou misericórdia da parte do Senhor. Algum problema com a identidade aqui? Para a gente não avançar e você ficar com alguma dúvida? Não? Se não, vamos avançar um pouco mais, a gastar os 5 minutos que eu tenho com a questão da missão. Vamos lá. Como é que era o texto de Pedro? Vós sois tudo aquilo que eu acabei de dizer, a fim de quê? A fim de proclamar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ok? Então veja, a missão reforça a identidade e a identidade reforça a missão. Olha lá, veja só. Se você diz que é igreja e você não está comprometido com a missão, você não é igreja. Ei, se você diz que é igreja e não está trabalhando na evangelização, na plantação de nova igreja, você não testemunha de Cristo, você não está preocupado com a obra missionária, você não está preocupado de ver as nações, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, como diz Davi. Se você não tem compromisso com isso, você não é igreja. Você é apenas uma pessoa, um indivíduo que está dentro do corpo da igreja tentando apenas sugar. Você é um parasita. Ei, um parasita é aquele que suga a nutriente de outro corpo. Se você está na igreja e não tem compromisso com missão, você só está sugando a força da igreja, somente. Você quer tudo. Você quer a visita do pastor, você quer que ele vá lá, você quer que a igreja te acuda na hora da necessidade. Você quer tudo, mas não dá nada. Ei, isso não é igreja. Não é igreja, gente. Igreja tem que se comprometer com a missão. Para ser igreja tem que estar comprometido com a missão.
Porque se não for, é um clube social que a gente se reúne, bota a melhor roupa, o melhor perfume, não é? E vem aqui domingo, quebra um pouco aquele ritmo danado da semana, pesado. Então a gente vem, dá uma gargalhada, conta uma piada aqui, vê o irmão, come aquela feijoada da Marli, que eu nunca comi. Aqui não. Quando eu chego, sempre tem acabado. Né, Marli? Mas eu comi na casa dela. Então assim, porque a gente tem que priorizar os visitantes, viu, irmãos? Né, Tissa? Visitantes. Então não importa se você nunca comeu na casa da Marli. Depois você acerta com ela e come lá. Deixa os visitantes comer primeiro. Então veja só, não é só para você vir comer a feijoada da Marli, né? Para ter esse ambiente gostoso, estacionamento bom, tal. Não. Isso faz parte de nós nos reforçar. Nós viemos aqui para reforçar a nossa fé. E quando passar naquela porta, a gente continuar a missão. Por isso que a gente está aqui. O sentido de nós estarmos aqui é nos fortalecer mutuamente para continuar a missão. Até o dia que ele vier, ou então nós irmos para a glória. Não tem outro objetivo. A gente trabalha a nossa carreira para a missão. A carreira da gente tem que ser para a missão. Não é para tu ter o carro melhor, a casa melhor. Tu pode desfrutar de casa melhor, carro melhor, não tem problema não. Isso não é pecado não. Mas desde que tua cosmovisão não se fez para cooperar e investir na missão. Se lembra da ética do trabalho do apóstolo Paulo? Você se lembra da ética do trabalho? Trabalhar para quê? Para comprar carro novo, casa nova? Não. Para que tenha com que acudir o necessitado. Isso faz parte da missão. Então, se a gente não está comprometido com a missão, a gente não é igreja, não. A gente é um clube social. Que a gente se reúne semanalmente, paga o ingresso e ouve uma boa música. Não, isso aqui é igreja. Nós temos que sonhar com novos trabalhos. Nós temos que sonhar com a igreja grande Tampa. Nós temos que sonhar com a igreja grande Fort Myers. Nós temos que comprometer com esses novos trabalhos. Nós temos que sonhar com a igreja grande aqui para que a gente tenha o nosso templo, nosso mesmo, próprio, nosso, em nome de Jesus. Para que a gente receba mais gente. E outra coisa, se ficar muito grande, a visão do pastor Samuel é igual a minha, divide, faz 2 igrejas em Orlando. 2, 3, 4, não importa. Nós temos que estar comprometidos com a missão. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem recebeu a incumbência e a autoridade a proclamar o evangelho foi a igreja. E por isso que só a igreja deve proclamar o evangelho. Se for igreja, proclamar o evangelho. Mais um pouquinho para a gente partindo para o encerramento. Baseado em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, a missão é o seguinte: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão é proclamar as virtudes de Cristo. O que é as virtudes de Cristo? O evangelho. Mas o que é o evangelho? É a próxima pergunta. Quais são as virtudes de Cristo? O evangelho. E o que é o evangelho? Para a gente saber o que é as virtudes. Vamos lá. O evangelho não é um conselho. É sobre o que Cristo fez para corrigir o nosso relacionamento com Deus. Resumir. Um resumo bem fraco, hein? Esse meu aqui, mas é o que a gente pode para agora, pelo tempo que a gente tem. O que é o evangelho? É tudo aquilo que Cristo fez para reconciliar, para corrigir a nossa relação com Deus, nosso Criador. Lembra que Deus criou todas as coisas, boa, e viu Deus que era muito bom o que ele tinha feito, inclusive o homem, ok? Isso é criação. Depois desse evento da criação, o que é que tem? Logo no capítulo 3 de Gênesis, queda, pecado. Lembra-se que Deus disse: coma de tudo, domine sobre tudo, faça tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem vai lá e o quê? Come. Isso inaugura o estado de queda. Ele é colocado para fora da presença de Deus, anjo para bloquear a volta dele para cá, e nós ficamos fora do jardim, fora da casa de Deus. De fora da casa de Deus só tem isso aqui. Isso. Aflições, tribulações, sofrimento, até a gente voltar para casa. Isso que a gente chama de mundo quebrado, mundo em queda. Mas no mundo em queda, o Senhor não nos deixou apenas no mundo em queda, Ele nos providenciou o que? A redenção. Em quem? Em Cristo Jesus. Quando Ele enviou o seu Filho para pegar na mão do homem e ligar. Religião verdadeira é isso. Religare. É pegar o que estava quebrado,
afastado, fora do jardim, pegar na mão do homem, na mão de Deus e unir. Foi isso que Cristo fez na obra vicária da cruz. Ele veio, encarnou, assumiu o nosso lugar, obedeceu com toda a lei, se credenciou para morrer no nosso lugar, morreu e não ficou preso na morte, ressuscitou e agora se colocou na condição de nosso Salvador e Senhor. Então isso é a nova do Evangelho. O mundo foi criado, houve uma queda, mas Cristo restaurou. A restauração é completa? Ainda não. Só na glorificação, na sua segunda vinda, quando Ele vier restaurar todas as coisas, novos céus e nova terra, meus irmãos, é a volta para casa. É a entrada no jardim de Deus de novo. E dessa vez, não muito bom. Dessa vez de forma perfeita. Não haverá mais queda. Então isso é o conteúdo do Evangelho que a gente foi chamado para anunciar ao mundo. Você não diz assim, olha, você não anuncia o Evangelho quando você dá um conselho. O Evangelho não é um conselho. Olha, se eu fosse você, eu ia para a igreja, é melhor para a sua vida. Já viu alguém dizendo assim? É tão bom lá. Isso é um conselho, gente. Você não chama ninguém para a igreja porque é bom para o cara, porque é bom socialmente. Porque ele vai fazer nova amizade? Que é isso? Porque aqui ele vai encontrar network, não é o network? Trocar telefone, ter um business para fazer com alguém daqui. Você não chama ninguém para a igreja por causa disso. Você não está evangelizando, você não está comprometido com a missão quando você faz um negócio desse. Que você traz para cá só por causa do business, da comunhão. Comunhão interesseira não é comunhão. Comunhão que você vem só porque você vai ter vantagem na comunhão. A comunhão verdadeira é quando você está, quando você tem que dar. Aí a comunhão é verdadeira. Quando você tem que mais ofertar e você tem prazer nisso em fazer. Aí isso é a comunhão verdadeira. Então veja, você diz que está comprometido com a missão, mas dá só conselho. Ei, vai para a igreja, vai ser bom para a sua vida, vai ser ótimo. Olha, você vai livrar-se de um peso. Não. Jesus nunca falou assim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você sabe o que é tomar a cruz? Ó? E siga-me. Ei, Jesus nunca disse assim, venha para cá que é mais confortável. Não, venha para cá. Você vai ter restauração com Deus, você vai ser religado com o Senhor, você vai ter comunhão com Ele. Agora se prepare. Enquanto você estiver aqui, é aflições. É bênção, lógico. Recebemos muita bênção da parte de Deus, lógico. Se não fosse a mão dele sobre nós, já tínhamos perecido num mundo quebrado desse. É verdade, é lógico. Mas só que Jesus nunca prometeu para a gente vida fácil, tranquila, não. Quem prometeu para vocês foi esse miserável desses falsos pregadores que são donos de igreja por aí, igreja entre aspas. Eles é que pregam isso. Não, senhor. O Evangelho é o Evangelho da cruz. O Evangelho é o Evangelho de caminhar uma milha com o inimigo. É de quando ele bater uma face, você dá a outra. É orar por quem te persegue. O Evangelho é sofrimento. Verdadeiro Evangelho é carregar a nossa santidade no mundo que está caído. Isso é uma equação que não bate. Como é que você vai querer viver de forma digna e santa no mundo que está quebrado? Isso é o Evangelho. Só que tem o seguinte. Você só descobre o verdadeiro sentido da vida se você estiver ligado no Evangelho. Você só entende porque você vive e existe se Deus tirar a venda dos teus olhos, mostrar Cristo e você ter reconciliação com Ele. Somente assim você está vivendo. De outro modo, você está sobrevivendo, passando por isso aqui. Só tem real sentido viver se for através da mensagem da cruz de Cristo, porque ela nos mostra o que é realmente a vida. Ela não nos esconde. Mostra que é a vida. Então o Evangelho é comprometimento com a palavra, é comprometimento com as boas novas de Cristo. Não é você dar um conselho, venha para cá que vai ser ótimo, vai ser bom demais. Não vai ser bom, vai. Ele vai ter a vida modificada, vai. Mas só que você tem que entender que o Evangelho não está comprometido a princípio em facilitar a vida para ninguém.
O evangelho está comprometido de você ter paz com quem? Com Deus. Que é melhor ter paz com Deus e estar em guerra com o mundo do que paz com o mundo e estar em guerra com Deus. O evangelho sela a nossa paz com o Senhor. O evangelho faz que a gente se aproxime de Deus e Ele agora vai lutar ao nosso favor nesse mundo quebrado. Mais um pouquinho, Judá, para a gente encerrar. Então, portanto, minha definição de igreja para a gente selar é o povo que alcançou misericórdia da parte de Deus para anunciar a virtude de quem? De Cristo. A virtude de Cristo não é anunciar autoajuda, não é anunciar como você organiza a tua agenda, não é anunciar como você prospera, não, essas coisas são matérias deste mundo que a gente pode aprender e melhorar. Só que o evangelho é para anunciar as virtudes, o que Cristo fez para nos reconciliar com Deus e nos garantir vida, e vida com abundância, enquanto a gente vive aqui esse mundo. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa e eu vou encerrar com a oração? Uma pergunta? Já somos 12h15, estamos no horário, precisamos cumprir. Alguma coisa mais? Não esqueça, para a semana você não perca. A gente vai continuar avançando no estudo sobre o que é a igreja, tá? Já vimos a identidade e vimos um pouco da missão. Eu queria aprofundar mais um pouco a missão, mas o tempo é curto. Talvez na última aula a gente volte a aprofundar mais um pouquinho de como fazer essa missão. Uma coisa é você saber que tem que fazer a missão, outra coisa é como a gente pratica ela. Talvez na última aula a gente trabalhe sobre isso. Amém? Podemos encerrar? Se não tem mais ninguém, volto a repetir, para que a gente ore e já vá para lá, já vou orar pelo alimento. Os nossos visitantes, por favor, nos dê a graça de que você vá primeiro, tá bom? Para que você possa ser servido e depois a gente continua ali com o nosso almoço, bastante comunhão, muita confraternização. Não esqueça das atividades da semana e não esqueça também de você já garantir sua vaga no acampamento, né? Depois não vai ficar chorando, vai ficar louquito, como era o vídeo? Vai ficar um pouco louquito, como é que era? O Poquetito louco. Se lembra do vídeo aqui que foi lançado semana passada? Você vai ficar um Poquetito louco aí, porque você não vai ter vaga no acampamento. Então não deixa para a última hora. Já garante já a sua vaga aí com a turma. Eu acho que é a Kel, né, que a gente pode indicar que está fazendo a inscrição. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos porque nós somos igreja por causa da misericórdia que nos alcançou em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, que a gente mantenha essa visão clara de que nós fomos escolhidos por Ti para servir como sacerdócio real, para ser santos como nação santa e para Te obedecer como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que a gente tenha apenas compromisso em Te obedecer e não a homem nenhum que se levante, Pai, com a pretensão de tomar o lugar de Cristo na igreja. Não deixa que isso aconteça conosco, nem com nenhum dos irmãos. E que a gente também não queira o lugar do Senhor na igreja. Ajude-nos, pois, a cumprir a missão que Tu nos chamaste a fazer, para que a gente não vire um clube social, para a gente continuar evangelizando e proclamando a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Deus abençoe. Vamos para o almoço.